Oi pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos falar sobre duas revoluções que aconteceram no Brasil e em Portugal durante a presença da família real aqui no Brasil. Uma delas foi a Revolução Pernambucana de 1817 e a Revolução do Porto de 1820. Vamos lá? A Revolução Pernambucana foi uma das rebeliões de caráter separatista, como a Inconfidência Mineira e a Confederação Baiana. Nessa época, não existia um pensamento de unidade nacional, uma consciência de um Brasil unificado. Essa rebelião que estava acontecendo, de caráter republicano e separatista, não era no Brasil por completo, era apenas na capitania pernambucana. Agora vamos entender as causas que levaram a essa revolução. A primeira e a mais importante é a crise econômica, com a seca de 1816 afetando a produção do algodão e do açúcar. Também houve os altos impostos exigidos pela coroa portuguesa, aumentando assim muito o custo de vida. A distribuição de cargos ocupados pela elite, dados para a corte que veio com Dom João de Portugal. Foi um movimento apoiado pelas elites locais, militares, fazendeiros, comerciantes, artesãos e padres. A Revolução começou de fato no dia 6 de março de 1817, quando houve uma ordem de prisão para o capitão José de Barros. Acusado de conspiração contra a coroa, ele reagiu a essa voz de prisão assassinando Manuel Joaquim Barbosa. E esse movimento foi se espalhando. Eles conseguem assumir o poder, colocam um governo provisório em Pernambuco. A Revolução defendia a proclamação da República, o fim de impostos, aumento de soldados para obter apoio, a manutenção da escravidão, entre outras. Lembrando que nessa época a Inglaterra pressionava Dom João para que ele abolisse a escravidão. Não por uma causa humanitária, mas por questão de lucro. Então, Dom João coloca uma data limite. E isso não era bem visto pelos comerciantes que lucravam com o comércio escravo. Voltando, o governo provisório manda representantes para outras capitanias para obter apoio. Porém, eles não conseguem esse apoio. Dom João consegue cercar a cidade, tirando o governo provisório e prendendo todos os líderes da Revolução. Um dos líderes foi Domingos José Martins. Ele nasceu no dia 9 de maio de 1781, era filho de militar, defendia o movimento emancipacionista. Ele foi preso e enviado à Bahia, sendo fuzilado em 12 de junho de 1817. Outro líder da Revolução foi o padre João Ribeiro. Ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1766, em Pernambuco. João Ribeiro ele comete suicídio em maio de 1817. Seu corpo foi desenterrado, esquartejado e sua cabeça exposta no centro de Recife, onde ficou lá por 2 anos. Agora vamos ver as consequências dessa revolução. Bom, ela durou 75 dias. Teve uma independência temporária, a morte de todos os líderes da Revolução, a separação de Alagoas, que era uma cidade mais lucrativa para Pernambuco, virando assim uma capitania independente como punição dessa revolução. E desde 2017 é feriado em todos os 184 municípios em comemoração à data 6 de março, celebrando e homenageando a Revolução, quando o Estado se tornou uma república independente do resto do Brasil. Bom, agora vamos falar de outra revolução, que não aconteceu aqui, aconteceu em Portugal, e que foi o pontapé inicial para a independência do Brasil. A Revolução do Porto foi um movimento iniciado em agosto de 1820, na cidade do Porto, em Portugal, tendo apoio da burguesia, do clero, da nobreza e do exército. Em 1815, Napoleão foi derrotado,
Mas Dom João não tinha a menor intenção de voltar para Portugal. Então ele nomeia um general inglês para ficar no comando, gerando uma insatisfação do exército. Com a vinda da coroa para o Brasil, houve vários tratados, várias decisões que melhoraram a economia aqui no Brasil. Uma delas é o Tratado de Abertura dos Portos, beneficiando a Inglaterra e os brasileiros, que a partir dali acabam rompendo o pacto colonial. Antes dos tratados dos portos, se a colônia brasileira quisesse comprar ou vender qualquer produto, tinha que passar primeiro na mão dos portugueses. Sendo assim, eles acabavam pagando muitas taxas alfandegárias, e quem acabava lucrando no final eram os portugueses. Então, com o Tratado das Nações Amigas, Portugal que acaba perdendo, porque eles tinham o privilégio dos brasileiros fazer só comércio com eles. Então, abrindo os portos, os brasileiros podiam fazer comércio com outras nações, não sendo só Portugal. E vamos levar em conta que esse tratado ocorreu quando estava acontecendo uma guerra na Europa, a Guerra Napoleônica. Então, o Brasil só estava fazendo comércio com os países que não foram invadidos pela França, que era a Inglaterra. Bom, a Revolução do Porto defendia a volta imediata da família real para Portugal, em reestabelecer o monopólio do comércio sobre o Brasil para sair de uma crise econômica. Eles conseguem assumir o poder, decretam um governo provisório, decreta a subordinação da coroa ao legislativo, criando uma monarquia constitucional, garantindo direito aos cidadãos portugueses. Havendo assim a queda do absolutismo em Portugal, as notícias vão chegar a Dom João um tempo depois. Aqui no Brasil vai estar dividido entre aceitar a volta da família real ou não, pois com a vinda da coroa, as elites tiveram mais autonomia quando se trata de comércio e estão ganhando muito dinheiro com isso. Dom João teve pressões de todos os lados para que ele voltasse, e com medo de perder a coroa, ele jurou uma constituição que ainda não existia. Bom, Dom João acaba voltando em abril de 1821, levando todo o ouro que ele trouxe de Portugal, que fundou o Banco do Brasil, e deixando o seu filho como regente. Bom, levando em conta a aula dada, vamos para o exercício. Questão:
A chegada da família real ao Brasil pode ser considerada a base que gerou mais conflito. Dentre os assuntos abordados nessa aula, assinale a alternativa que apresenta um acontecimento importante que deu mais autonomia para os comerciantes brasileiros. A. A abertura dos portos das Nações Amigas, que permitiu ao Brasil ter mais autonomia comercial, podendo comprar e exportar produtos sem passar pela mão de Portugal. B. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarês, que colocou a antiga colônia americana em pé de igualdade com a metrópole europeia. C. A Revolução Pernambucana, que foi um evento que celebrou a emancipação econômica do Brasil diante da metrópole europeia e deu impulso à conquista da independência de 1822. D. O Dia do Fico, celebrado em 9 de janeiro, que foi a data que Dom João declarou às cortes europeias que não tinha qualquer intenção de abandonar o Brasil. E. A Revolução Liberal do Porto, que foi um grande incentivo à emancipação política brasileira, já que defendeu a ideia de um mundo sem metrópoles e colônias. Bom, para responder essa questão, a gente vai por eliminatórias e entender bem o que a questão está pedindo. Vamos ler de novo. A chegada da família real ao Brasil pode ser considerada a base que gerou mais conflito. Dentre esses assuntos abordados nessa aula, assinale a alternativa que apresenta um acontecimento importante que deu mais autonomia para os comerciantes brasileiros. Entenderam? O que aconteceu nesse período que os comerciantes conseguiram mais autonomia? É isso que a gente vai apontar nessa questão, tá bom? A. A abertura dos portos das Nações Amigas, que permitiu ao Brasil ter mais autonomia comercial, podendo comprar e exportar produtos sem passar pela mão de Portugal? Essa questão pode ser, porque realmente aconteceu. Então vamos para B. A elevação do Brasil à categoria do Reino Unido, de Portugal e Alvarez, que colocou a antiga colônia americana em pé de igualdade com a metrópole europeia? Não, pois a gente viu na Revolução do Porto que por mais que ele virou um Reino Unido de Portugal e Alvarez, Portugal ainda quer receber em cima do monopólio brasileiro. Então, a questão B não é. Vamos para C. A Revolução Pernambucana, que foi um evento que celebrou a emancipação econômica do Brasil diante da metrópole europeia e deu impulso à conquista da independência em 1822. Bom, vamos lembrar que a Revolução Pernambucana foi muito importante e as conquistas que ela teve também. Porém, lembrando que o Brasil não era unificado, a Revolução Pernambucana aconteceu apenas em Pernambuco. Então, a questão C não é. Vamos para a D. D. O Dia do Fico, celebrado em 9 de janeiro, que foi a data em que Dom João declarou às cortes europeias que não tinha qualquer intenção de abandonar o Brasil. Bom, gente, o Dia do Fico foi celebrado em 9 de janeiro mesmo, mas não foi Dom João que falou, foi Dom Pedro. Então, essa questão está errada. Vamos para aí. A Revolução Liberal do Porto, que foi um grande incentivo à emancipação política brasileira, já que defendeu a ideia de um mundo sem metrópole e sem colônia. Que não é, né? A Revolução do Porto, resumindo a verdade, eles queriam que os brasileiros voltassem a ser colônia. Então, aí também está errada. Então, pessoal, a resposta certa é a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.